Eu vou falar agora sobre uma pesquisa que aborda problemas neurológicos em pacientes que tiveram Covid-19. O estudo foi realizado através da revisão de prontuários de pacientes internados com a doença em diversos hospitais do Recife. Então é muito importante que é do pessoal daqui, o pessoal que teve Covid se recuperou. Nós vamos conversar com o coordenador da pesquisa, ele é médico, neurologista, Pedro Augusto Sampaio. Bom, doutor Pedro, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Olha, doutor Pedro, acho que a maior dúvida das pessoas, até porque nós tivemos experiências aqui com chikungunya, que é vírus também, deixava aquelas dores no corpo, a dengue às vezes com mancha na pele, o Zika, a questão da microcefalia, problemas neurológicos, a maior dúvida é problema neurológico provocado pela Covid-19. O que está sendo analisado nesses prontuários, doutor? Então, essa é uma preocupação nossa também, porque, na verdade, os outros coronavírus, os coronavírus anteriores a esses, tinham uma certa predisposição pelo sistema nervoso. E existem alguns casos que estão sendo relatados no mundo de acometimento do sistema nervoso central e periférico. Primeira coisa que nos chamou bastante atenção, esse trabalho ainda está numa fase de coleta de dados, mas a dor de cabeça nos chamou tanto a atenção que a gente já está fazendo uma pré-análise e mandando para a publicação. Porque a maioria dos trabalhos constatavam que 12% a 15% das pessoas tinham dor de cabeça. A gente encontrou 65%. E essa dor, muitas vezes, é importante e persistente. 1 a cada 4 pessoas que foram internadas tinham uma dor de cabeça contínua, que duravam, na maioria delas, por até 15 dias. Outra coisa é o acometimento da sensibilidade do cheiro e do gosto. Isso fica bem evidente, em torno de 40% das pessoas têm diminuição ou não conseguem sentir cheiro ou gosto. Outra pesquisa que nós estamos fazendo é comparando quem tem coronavírus com outros quadros respiratórios. Inclusive, esse acometimento do cheiro e do gosto é muito maior em quem tem o coronavírus e ajuda a diferenciar dos outros vírus. Isso é uma coisa importante. Não temos ainda os dados dessa pesquisa em relação às complicações neurológicas, mas no mundo o que está sendo constatado é a presença de AVCs. Isso parece que o vírus, o processo inflamatório causado pelo vírus e também o acometimento do coração que o vírus pode causar, junto com a ação do próprio vírus, causa um aumento da coagulação do sangue. Isso aí aumenta o risco, parece aumentar o risco do AVC. Doutor, pelo que o senhor está falando, o vírus ele afeta células nervosas, né? A questão do olfato, a questão do paladar, não é? Ou seria em outro nível, que não seria células nervosas que ele atacaria? Ou seja, ele ataca realmente o cérebro? Então, o que se acredita é que uma das portas de entrada do vírus no cérebro são as células responsáveis pelo cheiro, por sentir o cheiro, pela olfação. Isso já foi a lesão causada durante essa fase inicial do vírus, já foi inclusive flagrada aqui em Pernambuco, pelo estudo de 2 outros professores da Universidade Federal de Pernambuco, em pessoas que tiveram alteração do olfato, fizeram ressonância magnética e esse local que é responsável pelo olfato tinha inchaço e sangramento. Então, existe uma lesão que não está bem claro se é o próprio vírus que causa ou se é o processo inflamatório que aquele vírus desencadeia. Mas sim, existe lesão tanto do sistema nervoso central quanto do sistema nervoso periférico. Algumas outras doenças do sistema nervoso periférico também estão sendo constatadas como a síndrome de Guillain-Barré, o que é raro, mas a gente encontra. Esses danos, essa é uma grande preocupação também, né? Eles seriam temporários ou, dependendo da gravidade, pode deixar algum tipo de sequela para o futuro ao paciente? A gente ainda não tem essa resposta, porque, na verdade, a pandemia começou aqui no Brasil em março, né? E no mundo em dezembro. Então,
Não dá para saber se algumas pessoas que ainda têm essas queixas vão recuperar ou não. O que parece é que a maioria das pessoas que têm alteração do cheiro e do gosto recuperam essas sensações. Isso às vezes demora. Então eu tenho paciente que já está há 4 meses que está melhorando, mas ainda tem dificuldade de sentir cheiro das coisas. Em relação ao AVC, ao derrame, aí, na verdade, esse seria a causa de uma doença que pode deixar sequela, que é o próprio derrame. Então, nesse caso, sim, nesse caso pode haver sequela. Doutor Pedro, outro dia eu estava conversando também com um outro médico que está tratando diversos pacientes, inclusive é um médico baiano, né, que é palestrante, também na sua área, neurologia, e ele estava me falando sobre um problema que pode acontecer, que é o tal para sempre, ou seja, a pessoa ficar com sequela, sem olfato, sem paladar para sempre. O senhor acredita nessa possibilidade, não? Eu acredito que existe essa possibilidade, mas que parece que se isso acontecer na minoria das pessoas. A grande maioria das pessoas, o que a gente tem visto é que isso aí dura algumas semanas e depois reverte. Como eu falei para você, nós temos ainda alguns meses, né, de início disso tudo. Não dá para dizer com segurança que essas pessoas não vão recuperar. Inclusive porque a maioria delas, mesmo quem permanece com essa deficiência, tem uma melhora, né, dessa queixa. Então, nesse caso, eu imagino que a maioria das pessoas vão pelo menos ter uma recuperação parcial.